Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Sou o professor Francisco e hoje nós vamos falar da aula 12. Ideias e sociedades, aqui do ângulo Sorocaba. O tema dessa aula, autoridade e legitimidade à luz a partir da sociologia ou do entendimento do Max Weber a respeito desse assunto. Esse assunto é bem interessante e legal, porque ele lida com as relações de poder, com as relações de dominação. O que significa poder e dominação, para o Max Weber, são duas coisas distintas. Não são idênticos falar em poder e falar em dominação. E por uma razão simples. Quando nós falamos em poder, para o Max Weber, nós estamos falando da vontade de um emissor, vontade da emissão de alguém em relação ao outro. Quando nós falamos de dominação, o que está em jogo é a recepção de um comando, é a recepção de um poder que atua em alguém que será submetido e obediente ao comando do poder. Submeter alguém à sua vontade é o poder. Aceitar um comando é a dominação. Essas são distinções bastante ligeiras nesse momento, para que vocês entendam que o Max Weber vai apresentar na sua teoria dos tipos ideais os tipos de dominação. Uma das questões mais importantes aí da percepção que o Max Weber tem a respeito do assunto poder e dominação. Os tipos que ele vai apresentar, que ele vai estudar de dominação. Mas para a gente falar desses tipos, nós precisamos entender um pouco melhor o que é a dominação para o Max Weber, porque ela é tão importante nestas relações que são constituídas e configuradas pela ideia de poder. Bom, primeiro, que para você aceitar um poder, esse poder precisa ser legítimo. O que é um poder legítimo? É um poder que, de alguma forma, nós aceitamos o comando. Não. Quando um pai manda em seu filho, você entende que há legitimidade, quer dizer, você entende que há uma aceitação daquele comando. Quando um guarda de trânsito para alguém na avenida e multa por alguma razão, pede os documentos, ele está exercendo a sua vontade num indivíduo que às vezes pode se recusar a dizer, mas quem é você para me pedir os documentos? Bom, eu sou guarda de trânsito. O que esse guarda de trânsito tem que a gente pode de alguma forma assemelhar ou conectar aquilo que um pai tem quando manda no seu filho. Embora sejam dois tipos de poder distintos, mas o que existe de uma forma fundamental, de uma forma básica ali, é a ideia de uma dominação que faz o poder ter legitimidade, ou seja, ser uma autoridade legítima, ser uma autoridade que passa pelo reconhecimento de que aquele poder imposto é um poder aceito, é um poder no qual aquele que recebe o comando entende que ele é o poder legítimo. Entende que esse poder, essa relação agora que se estabelece de dominação, poder e obediência, é uma relação que faz sentido. Ela vem de baixo para cima, ela vem de alguém que tem autoridade, mas ela é recebida como algo que, de alguma forma, tem legitimidade. Não confundir com legalidade, mas legitimidade. A gente vai ver por que essa diferença. Então, quando, por exemplo, um estuprador exerce a sua vontade, o seu poder sobre o outro, aquela relação não tem legitimidade. Quando um assaltante toma o dinheiro do outro, essa relação não tem legitimidade. Por quê? Porque aquele que recebe, o receptor do comando, não estabelece com o poder um tipo de dominação. Não estabelece, portanto, a legitimidade do poder. Nesse sentido, para o Max Weber, só há dominação numa relação de legitimidade. Tudo bem? Precisa ficar bem claro isso. E aí, recomendo, obviamente, que vocês leiam os textos que estarão indicados nas aulas. Bom, para encerrar essa parte, falaremos muito brevemente dos tipos de dominação, portanto. Porque para o Max Weber não é homogêneo a dominação, não é um tipo apenas. Não é alguém manda, o outro obedece e está tudo legal.
Não, existem os tipos de dominação, que o Max Weber distinguiu em 3 formas, as 3 formas de dominação. A primeira que ele chamou de racional legal, a segunda que ele chamou de tradicional e a terceira que ele chamou de carismática. Não necessariamente nestas ordens, obviamente, aqui é uma mera exposição didática. O que seria uma dominação racional legal? Bom, a dominação racional legal é aquela em que ela é marcada pela impessoalidade de quem manda e, de alguma forma, de quem obedece. Pensa, por exemplo, num guarda de trânsito, como eu já dei o exemplo, pedindo os documentos de um motorista. A relação de dominação é permeada, é mediada por um sistema legal e também por uma alta dose de reconhecimento de que aquela figura, no caso o guarda de trânsito, é uma figura representada por um status, uma instituição de poder estabelecida numa ordem racional, legal, que para o Max Weber tende à burocracia, mas a gente não vai falar disso ainda, para não adiantar temas de próximas aulas. O domínio tradicional é aquele tipo de obediência que você estabelece um vínculo com o comando, né? Estabelece um vínculo com o poder, porque assim a história determinou, porque assim é um legado de uma tradição. Algo muito simples, obedecer os avós, obedecer os pais, os professores, ela é marcada justamente porque é consolidada pelo tempo. Eu obedeço porque, de alguma forma, a ordem social sempre ou historicamente determinou assim. Então, está aí uma forma de poder que se legitima pela sua historicidade, pelo seu tempo, pelo seu enraizamento na história. Ela se consolida ao longo da história, né? Ela se perpetua ao longo da história. Pensa, né, na relação que muitas vezes um padre, né, determina ali na sua paróquia. Por que as pessoas o aceitam, obedecem? Porque a igreja é uma instituição de 2000 anos, extremamente tradicional. Pensa, por exemplo, numa monarquia, em que você tem uma relação de obediência com a coroa. O que faz a coroa se estabelecer como poder? O tempo, né? O seu enraizamento na história, a sua consolidação da história. Os costumes levaram à dominação. Por outro lado, por fim, temos a dominação do tipo carismática, o que determina, o que legitima uma obediência carismática ou uma dominação carismática. A dominação carismática é marcada justamente pela pessoalidade. Se a racional legal ela é marcada pela impessoalidade, quer dizer, eu não obedeço o guarda de trânsito porque ele é o seu João, eu não obedeço o guardinha da catraca porque ele é o seu Celso, eu obedeço porque há justamente aqui na carismática alguém que eu obedeço. Enquanto na racional legal é a figura institucional, aqui é justamente a figura personificada, encarnada do poder. Por exemplo, líderes religiosos. Por exemplo, líderes políticos marcados por aquilo que ele é, efetivamente, a sua presença, a sua vocação política. O caso mais emblemático da dominação carismática, o tipo de dominação carismática, pode ser encontrado na tradição religiosa bíblica da figura de Moisés, por exemplo, da figura de Cristo, o Gandhi na Índia. Sempre está relacionado justamente à inspiração personificada na figura de alguém. E esse alguém transmite a legitimidade. Tudo bem? É isso que nós tínhamos para falar hoje. Atenção, leiam com calma e até a próxima.